Olá pessoal, aqui que fala é o professor Paulo. Vou estar dando dicas que vão auxiliar vocês na resolução das apostilas e tentar deixar mais claro o conteúdo matemático, né, que está sendo abordado nessas apostilas. Primeiramente, eu vou fazer um pequeno resumo das propriedades das potências, tá? Aquelas propriedades as mais utilizadas na matemática, certo? Então, o primeiro deles que eu vou abordar aqui é a multiplicação de potências de mesma base. A multiplicação de potência da mesma base vai dizer que o quê? Quando tem uma multiplicação de duas potências e as bases são iguais, eu posso conservar a base e somar os expoentes. A fórmula está aqui para vocês relembrarem dessa propriedade, né? Mas você olhando ou lendo isso aqui fica um pouco bem complicado da gente estar enxergando melhor como é que funciona essa propriedade. Para isso eu coloquei dois exemplos aqui para a gente abordar melhor. O primeiro deles eu vou estar utilizando apenas o conceito de potência e o segundo vou estar já utilizando essa propriedade. Então no primeiro exemplo a gente tem aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Esse pontinho, lembrando que esse pontinho entre eles significa multiplicação, tá? Se a gente não soubesse essa propriedade, nós teríamos que calcular separadamente cada potência. Então, se a gente calculasse 2 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo, cada um respectivamente, né? 2 elevado ao quadrado seria 2 vezes 2, que seria 4. E o 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, depois de eu calcular separadamente cada uma dessas potências, eu ia multiplicar esses resultados. Então, ia ficar 4 vezes 8, que é igual a 32. Tudo bem? Então, sem problema. Aí, nós vamos utilizar agora a propriedade, isso que a gente acabou de enxergar. Fica muito mais simples a operação, né? Muito mais direta, muito mais fácil. Vamos pegar o mesmo problema. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado à terceira, né? A 3. Então, se vocês perceberem, a base é igual, que é o 2, né? Esse número que fica embaixo. Então, utilizando a propriedade, esse 2 permanece o mesmo. A única coisa que vai se alterar é eu vou realizar uma adição entre os expoentes, né? Então, vou somar os números que ficam em cima, vamos colocar assim. Então, vai ficar 2 elevado a 2 mais 3. Uma soma simples, né? 2 mais 3 vai ser 2 elevado a 5. Se nós formos calcular, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Seria igual a 32. E se vocês olharem o resultado, tanto no exemplo, no método que eu fiz em cima, quanto no método que eu fiz embaixo, o resultado é o mesmo, né? Que é 32. Agora vamos ver um outro exemplo. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Se eu fosse resolver separadamente cada uma dessas potências, o 5 elevado a 1, né, seria igual a 5, e 5 elevado ao quadrado seria 5 vezes 5, que daria 25. Logo depois de eu calcular separadamente as potências, eu multiplicaria esses resultados. 5 vezes 25, que ia ser igual a 125. Mas se a gente utilizar a propriedade, fica muito mais fácil da gente estar realizando essa conta. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2, a base é a mesma. Eu ia conservar, né, essa base e ia somar os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 2, que seria igual a 5 ao cubo, né, a terceira. Se eu calculasse, esse resultado seria igual a 125. Tanto a operação realizada pelo primeiro quanto utilizando a propriedade, né, o resultado seria o mesmo, que seria igual a 125. Vamos ver agora a divisão da potência de mesma base, né? A divisão da potência de mesma base, se vocês olharem na fórmula matemática, as bases das potências são iguais, né? Que é o A, e entre eles ocorre uma divisão. Para eu resolver isso, basta conservar a base, que ou seja o A, e realizar a diferença entre os expoentes. Então, ficará M vezes N, né? Os números que estão em cima. Para isso, novamente, vamos ver dois exemplos, para a gente estar abordando
essa propriedade, né? Que vai facilitar muito as operações matemáticas. Primeiro exemplo, nós temos uma divisão de potência de mesma base, né? Onde a base é o 3, e 3 é uma divisão. Então, o primeiro valor é 3 elevado ao cubo, dividido por 3 elevado a 1. Se a gente fosse calcular separadamente cada um desses elementos aí, da potência, 3 elevado ao cubo seria 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, e 3 elevado a 1 seria 3. Então, substituindo esses resultados de cada uma potência separadamente, ficaria 27 dividido por 3, que seria igual a 9. Tá? Utilizando agora a propriedade, vai ser muito mais simples, né? Porque vamos pegar o mesmo problema. 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado a 1. Então, vou conservar a base, né, que é o 3, e vou apenas fazer uma subtração entre os expoentes. Uma diferença, né? Então, vai ficar 3 menos 1, que seria 3 elevado a 2, né? Que quando a gente calcula 3 vezes 3 é igual a 9. Os dois resultados é o mesmo, sendo que os caminhos são diferentes. Um, eu utilizo a propriedade, né? Essa segunda propriedade, e o outro não. Vamos ver agora um exemplo um pouco mais complicado. Seria, não complicado, talvez trabalhoso, que é essa divisão aqui, ó. 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado à sexta. Você olha no primeiro momento, acha um pouco complicado de resolver. Vamos resolver separadamente, então, cada um dessas potências. 10 elevado à oitava vai dar toda uma multiplicação de 10, né? 10 vezes 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 10, que dá esse resultado. Enquanto 10 elevado à sexta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1 milhão, né? Então, calculando cada um desses elementos separadamente, depois eu realizo a divisão. Então, olha só como fica essa divisão, né? Todos esses zeros dividido por todos esses zeros, para dar um resultado bem simples, que é igual a 100, depois que você realiza essa divisão. Utilizando agora a propriedade, vou pegar o mesmo exemplo, 10 elevado à oitava, dividido por 10 elevado à sexta. Utilizando essa propriedade, eu pego a mesma base, que é 10, e vou apenas realizar uma subtração, 8 menos 6. Quando eu realizo essa subtração, né, 8 menos 6 fica 10 elevado ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. O mesmo resultado nesse outro problema que deu em cima. Então, ajudou bastante essa propriedade, não foi? Bem, vamos continuar vendo as propriedades, né? A terceira propriedade é a potência da potência. Isso vai ocorrer, né, quando a base de uma potência é outra potência. Deu para compreender? Então, tem uma potência, a base dela é uma outra potência. Nesse caso, a gente vai apenas conservar a base e multiplicar os expoentes, conforme vocês podem ver na fórmula apresentada aí, né? Para isso, para exemplificar essa propriedade, vamos ver mais dois exemplos para a gente estar observando como se comporta essa potência. Esse primeiro exemplo, a base é uma potência. E quem é a base agora? É 4 elevado ao quadrado. Essa potência está sendo elevada ao cubo. Então, como é que eu resolveria esse problema sem utilizar essa propriedade? Primeiramente, eu calcularia o 4 elevado ao quadrado, né, que está dentro do parênteses, que o resultado seria 16. Logo após isso, eu pegaria esse resultado 16 e substituiria dentro do parênteses, que ia dar uma nova potência, ou seja, ia ficar 16 elevado ao cubo. E quando eu calculasse essa operação, o resultado seria 4.096. Agora, utilizando a propriedade, esse mesmo problema, em que a base é uma potência, né, eu ia conservar a base, ou seja, ia conservar o 4 e ia realizar apenas uma pequena multiplicação entre esses dois expoentes, que ia ficar 2 vezes 3.
Então a base permaneceria a mesma e eu realizaria apenas essa multiplicação, que o resultado seria 6, né? 2 vezes 3 é 6. E se eu fosse calcular essa potência, o resultado seria o mesmo que deu logo acima, né? Sem utilizar essa propriedade. Então a gente prova mais uma vez que não importa o caminho que você vá, um pouco mais desenvolvido ou menos, mas a propriedade facilita bastante a nossa realização das nossas operações, né? Outro exemplo está aqui, ó. 2 elevado à quarta, isso é a base, né, que é uma potência, está sendo elevado ao expoente 2, né? Então, se eu não utilizasse a propriedade, como eu resolveria? Ó, 2 elevado à quarta, se eu fosse calcular essa potência, o resultado seria 16. Esse 16 eu substituía dentro do parênteses, que seria 16 elevado ao quadrado, que o resultado seria 256, tá? E se a gente fosse utilizar a propriedade, seria muito mais direto, vamos colocar assim, mais simples, onde o 2 elevado à quarta, que seria a base, né? Eu permaneceria a base, que no caso seria o 2, e realizaria apenas uma multiplicação entre o 4 vezes o 2, que o resultado é uma multiplicação bem simples, né? Daria 8, 2 elevado a 8, que se eu fosse realizar essa operação, com certeza o resultado seria 256. O mesmo resultado acima também. Tudo bem? Vamos agora ver a quarta propriedade, né? Que é a potência de expoente negativo. Essa propriedade fala que se um número está elevado a uma potência negativa, né? Seu resultado será o inverso desse número elevado a essa potência, só que com um sinal, mas agora sem um sinal, né? Sem um sinal negativo, conforme vocês podem ver na fórmula aí. Um pouco complicado de enxergar assim, por isso vamos ver um exemplo, dois exemplos na verdade, que fica muito mais prático da gente estar observando essa propriedade. O primeiro deles, coloquei aqui, ó, 4 é a base, né? Elevado a menos 2. Se vocês olharem, esse expoente agora é negativo. Como é que eu vou resolver isso? Primeiramente, vocês têm que pegar esse 4 e escrever numa forma de fração, né? Porque ele será o inverso, então seria muito mais fácil da gente estar vendo esse 4 como uma fração. E o 4 escrito numa forma de fração vai ser 4 dividido por 1, né? 4 dividido por 1 é 4. Então a gente pode estar escrevendo esse 4 dessa forma. Pronto, tem na base agora, a base agora é uma fração e o expoente é negativo, então para eu poder realizar isso, eu inverto essa fração. O 4 que era o numerador, permanece agora denominador, né? O 1 que era denominador, permanece agora numerador. Ou seja, os números se invertem. O 4 que está em cima vem para baixo e o 1 que está embaixo vem para cima. E se vocês perceberem, o expoente agora é positivo, não é mais menos 2. Agora é elevado a 2, né? É elevado ao quadrado. E para a gente calcular essa fração elevada ao quadrado, cada um dos elementos dela vai ser elevado ao quadrado, onde 1 vai ser elevado ao quadrado e o 4 também vai ser elevado ao quadrado. Calculando cada um desses valores separadamente, 1 elevado ao quadrado vai dar 1, né? E 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Resultando assim no resultado, né? 1 sobre 16. Tá? Então, 4 elevado a menos 2, o resultado é esse aqui. 1 sobre 16. Esse é um número natural, né? A base dele é um número bem simples, um 4. Mas se o número fosse, a base fosse agora uma fração, como esse exemplo 2, ó, 2 terços, está sendo elevado a menos 3, o que eu faria? Eu inverteria esses números. O 3, que era o denominador, passa a ser numerador, e o 2, que era numerador, passa a ser denominador. Em outras palavras, né, o 2 que está em cima vem para baixo, e o 3 que está embaixo vem para cima. Inverti esses números que estavam aqui nessa fração, e o expoente, que era menos 3, fica 3. Fica positivo, né? Era negativo, fica positivo. E para eu calcular a potência dessa fração, eu tenho que elevar cada um elemento dessa fração elevado a 3, né? Aqui, então fica dessa forma, 3 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. Calculando separadamente cada um desses elementos,
O 3 elevado ao cubo vai ser 27 e o 2 elevado ao cubo vai ser igual a 8. Então, o resultado dessa operação vai ser igual a 27 sobre 8. Vamos ver agora a quinta propriedade, que fala que a base é elevada a zero. Quando a gente vê essa propriedade, ela afirma que qualquer potência de expoente zero e cuja base seja diferente de zero, né, tem um resultado igual a 1. Então, vocês podem observar a fórmula aqui, tá? Para isso, eu vou ver um exemplo para provar para vocês o porquê desse resultado, tudo bem? Vamos pegar esse exemplo aqui, que vai facilitar a compreensão de vocês. Aqui, a base está sendo elevado a zero. 6 elevado a zero, tá? Então, eu posso estar escrevendo esse zero a mesma coisa que botar 1 menos 1. O expoente dele, 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a zero, tá? Então, posso estar escrevendo zero como sendo essa diferença entre esses expoentes aqui. Eu botei 1 para ficar muito mais simples. E se eu fosse aplicar, quando tiver essa subtração, eu posso estar escrevendo também dessa forma. 6 elevado a 1 dividido por 6 elevado a 1. Conforme a gente viu na segunda propriedade, né? Divisão de potência de mesma base. 6 elevado a 1 dividido por 6 elevado a 1. Se eu calculasse o 6 elevado a 1 separadamente aqui ao lado, seria 6. E se eu calculasse novamente 6 elevado a 1, também seria 6. Então, se eu fosse dividir 6 dividido por 6, o resultado seria o 1 diretamente. Tudo bem? Eu posso estar usando esse artifício matemático para estar provando do porquê, quando a base de uma potência é elevada a zero, é igual a 1. Sendo que essa base não pode ser zero, tá? Se a base dessa potência for zero, por exemplo, elevada a zero, ela não existe, porque vai dar uma divisão entre que um denominador é zero e isso matematicamente ainda não existe, né? Mas você pode estar checando esse valor do porquê não existir. Tente, no lugar do 6, você colocar o zero e ver como é que fica no final dessa operação, que vai dar um número que basicamente dividido por zero não existe. Tudo bem? Espero tê-lo ajudado a compreender melhor essas propriedades. Futuramente faremos mais umas videoaulas sobre outros assuntos que foram abordados na apostila. Tudo certo? Um abraço.